preço de ser diferente. Olá a todos, bem-vindos. Vídeo 5. Quero pedir desculpas que no vídeo anterior, que foi o quarto, eu falei 3 no vídeo, mas foi o 4, esse é o 5, quinto. Bom, sou a Sue, tive essa ideia de criar esse podcast, eu sempre tive vontade, e eu não sabia muito bem o que, como, e um dia veio essa ideia, né, do preço de ser diferente. E o objetivo do canal, basicamente, é mostrar, né, com histórias minhas, outras coisas que eu aprendi, por exemplo, essa questão da diferença, né, mas até eu queria esclarecer uma coisa, porque eu não quero que fique misturado, tá? Existe a minha diferença de estilo, por exemplo, por isso que a capa do canal, eu falo que sou eu em duas versões, e foi sem querer, eu falo sobre isso no primeiro vídeo, mas eu deixo porque traz a ideia de diferente, mas não é só isso, tem situações, o principal, na verdade, da divergência que eu quero trazer aqui para o podcast, é a da neurodivergência, que é a diferença do cérebro, né? E que eu venho passando por uma fase aí de tratamento e descoberta, né? Eu não sei ainda o que eu tenho e eu não gosto de me rotular. TDAH, autismo, bipolaridade, assim, se eu for ver, se pode ser todos ou nenhum. Então, eu me identifico com algumas situações, né, sintomas que a gente chama, que é diferente de diagnóstico, né. Então, a ideia do canal é isso, é trazer também a diferença quando se trata de neurodivergência, mas a diferença também no caso de ser diferente visualmente, né, porque eu me vejo como uma pessoa normal. Eu só tenho o meu próprio estilo. Eu não sou feminina. E isso não define nada. Eu não gosto de rótulos. Eu sou eu. Né? Ah, gosta de meninos ou meninas e outra história. Não é o objetivo do canal. Então, é que eu tô lendo meu roteiro. Hoje eu trouxe algumas histórias relacionadas a. Não é histórias, situações, né? Relacionadas à escola que eu passei, assim, que foi. Tem umas que são engraçadas, acho que todas são engraçadas. Por exemplo, todo mundo sempre me achou inteligente, né? Porque eu sempre fui bem nas aulas, nas matérias, tirava 10, nunca repeti. Não sei nada. Não sei como eu passei nas provas, eu não sei, eu decorava, eu acho. Eu não entendia o que os professores passavam, de verdade, eu não entendia. Era muito difícil para eu entender, era muito difícil. Só ia bem em matemática, que não tinha que entender. Era só aplicar a fórmula e pronto, né? É, aquela questão das interpretações que a gente começa aprendendo, né? Ah, fui na feira e tinha R$ 5. Essas assim eu ia bem também. Para mim era lógico, eu ia só anotar. Então eu fui na feira com R$ 5, eu colocava 5. Ah, e aí eu comprei isso aqui, aí eu ia anotando, entendeu? Pra mim, assim, não tinha. Não tô querendo me sentir, não, gente. Acabei de falar que eu não sei nada. Das outras matérias, aí eu lembro, assim, que eu focava em coisas importantes. Quando falou da descoberta do Brasil, eu falei, nossa, acho que isso é importante, tenho que prestar atenção. Aí eu lembro que eu guardei, né, sobre Colombo, sobre Pedro Álvares Cabral, independência, morte, isso aí tudo eu lembro. A pergunta data também não lembro, não. De data eu era ruim de lembrar. Agora, outras histórias, assim, sabe? Eu lembro na aula, uma vez o professor falando, não, porque o solo fértil, aí ficava assim, o que é solo?
que é fértil? Eu não sabia, parece que as mesmas coisas, assim, que as pessoas sabiam, ou eu tinha esquecido, igual eu falei, eu fazia a prova, eu não sei, depois eu nem sabia o que eu tinha escrito. Bom, aí dizem que isso tem a ver com a tal das altas habilidades, só, de aprender rápido uma coisa. Mas é assim, ó, na mesma velocidade que eu tenho a aprender, eu tenho a desaprender. Uma vez, eu tinha essa dificuldade, isso aí eu acho que outras pessoas têm, né? É mais comum. Você está lendo o livro e aí você está lendo uma página, mas aí aquela ali te prendeu atenção. Aí você foi para a próxima e aí você ficou, continuou, sua mente está lá na anterior. Você está já na quarta e sua cabeça. Aí você tem que ler tudo de novo, mas me dava uma raiva, meu Deus do céu. E aí eu começava a me policiar, né? Quando eu via que o meu foco ia saindo, eu voltava, mas aí eu começava a me irritar e eu parava de ler. Eu gostava muito de ler, mas por conta disso, eu fui meio que perdendo a graça, assim. Eu não conseguia terminar um livro, dava raiva. Mas enfim. Mas aí olha que curioso, né? Já no colegial, eu tinha uma amiga que ela. Aqui a gente perdeu o contato, você falou isso, né? Mas ela era. Nossa, eu gostava dela pra caramba. A gente se dava super bem e ela era mega inteligente, mega, mas assim, fora do normal. E principalmente na parte de livros, assim, de ler, fazer resumo para estudar, nossa, eu odiava. Já nessa fase eu já não tava odiando. E aí a gente ia ter uma prova de um livro. E eu não tinha lido o livro. Eu cheguei, acho que assim, 15 minutos antes, e ainda acho que estava atrasado. Não sei, eu sei que eu cheguei e já estava todo mundo na sala, menos a professora. Ela estava para entrar ainda. Aí eu virei, Paty, pelo amor de Deus, você fez um resumo do livro? Ela fez, olha, você é maravilhosa. Deixa eu ler. Ela falou, como assim você não leu? Eu falei, não. Ela falou, você acha que você vai ler uma folha e vai conseguir fazer a prova? Eu falei, me dá aqui, deixa eu ler. Aí era uma folha e meia, assim, sabe? Frente, o verso era metade. Eu li e a professora entrou na sala, no meio da leitura. E ela, a professora entrou na sala. Aí eu continuei lendo. Cara, juro por Deus, eu fiz a prova, eu tirei 9,5, tirei mais que ela tirou 9, eu tirei 9,5. Ela ficou com raiva de mim, brincando assim, né? E eu não sei do que era o livro, do que era o assunto, até hoje, eu não lembro. Né? Eu não sei nem como eu consegui. Então eu tinha essa facilidade de, acho que talvez decorar, ou, né, de guardar a informação. É por isso que eu falei, eu gosto de me rotular, né? Eu sei que eu sou diferente e claro que tem a ver com o cérebro, né? Não é só uma questão da vestimenta. A questão da vestimenta talvez pode ter acontecido por outros motivos, ou porque tinha que ser assim, enfim. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bom, eu tenho umas teorias. Talvez por eu me sentir diferente nesse sentido, eu achava que eu tinha que ser boa em tudo para poder ter um valor, sabe? Não sei. Nossa, parece uma terapia, né? Eu já tinha pensado nisso uma vez, mas eu não. É que assim, gente, eu preciso de provas. Deixa eu ir pro próximo assunto. Tá. Por exemplo, fiz um curso, né, na minha área, isso já bem mais velho, trabalhando e tudo. Deixa eu ver, já era pleno, sênior, não lembro. Eu fiz um curso pela empresa e todo mundo falou assim, cara, e a gente tinha que fazer uma prova no final para poder pegar o certificado, né? E era obrigatório pegar o certificado, porque a empresa já estava pagando o curso. E assim, eu odeio ter que decorar coisa, odeio prova de alternativa. Eu sempre fico em duas e escolho errado. É impressionante, depois eu vou falar um pouco sobre isso.
Aí, o pessoal falava assim, estudem pelos gabaritos e tal, porque tem, né, os simulados, né, gabaritos, desculpa, simulados. Tem, não sei se ainda tem, deve ter, sempre tem, né? Que é o quê? Se pegar situação, são simulados, né? Então são provas que houveram ou que poderiam haver, o estilo das perguntas como que seriam. E aí você decora as respostas daquelas perguntas e eu não sou assim, entendeu? Eu nunca gostei. Eu falei, cara, e aí? O que eu tô aprendendo com isso? Pra decorar? Não, eu vou estudar pelo conteúdo e tal. Tomei no meu tarraco, entendeu? Todo mundo passou e eu comecei, eu lembro, né, foi na empresa a prova. Depois descobri que o pessoal se falava pelo computador, pelo chat, olha isso. Eu sempre fui a mais alienada, gente, sempre. E aí eu não conseguia responder, sei lá, porque era pegadinha as perguntas. Eu odeio palavras de pergunta pegadinha. Pergunta direito, pelo amor de Deus. Parece sucinta. E, e aí, o que aconteceu? Eu chorei, fiquei mal, o povo ficou se achando, né, umas meninas lá, não vou julgar, mas, bom, ficaram como, é como se estivesse me zoando, entendeu? Eu me senti assim, me senti bem, por exemplo, a pessoa tá chorando, ou você fica quieta, ou acolhe a pessoa, ou vai comemorar sua vitória lá fora, entendeu? Ah, pelo amor de Deus, tá vendo que você tá mal, que não sei o quê. Você tá feliz? Legal, mas eu não tô. Respeito o coleguinha, vai ficar feliz pra lá, sabe assim? E eu também não sei nem se isso é normal. Mas pra mim eu achava assim, que ela tava tirando com a minha cara, sabe? Eu me senti mal pra caramba. Aí fui lá, fiz de novo a prova. Só que aí estudei do método Decore. Tirei 80, mais de 85%. Você precisava só de 70, 70 para passar. Passei com 87, sei lá. Então, assim, e eu, assim, o mesmo conteúdo, tipo, disse que da segunda vez eu decorei. Você vê, então, assim, minha cabeça ela não funciona muito normal mesmo, assim. Nem eu sei explicar, né? Aí agora voltando só lá pro passado, que eu coloquei por último, eu tinha que ter colocado na ordem. Eu tava na quinta, sexta série, mais ou menos. Aí tinha uma redação de português, né? Daí eu fiz tudo. Aí, no dia que a gente entregou, ou um dia depois, não lembro. A professora falou assim, Suelen, você poderia ficar até o final? Eu gostaria de falar com você sobre a sua redação. Aí eu, o que eu fiz de errado? Olha isso, a negatividade. Isso eu acho que é da minha personalidade, eu não sei. Na hora eu pensei, fiz bosta. Desculpa. Fiz coisa errada, né? Aí cheguei, né? Aí ela falou assim, foi você que fez a redação? Aí eu falei, foi, por quê? Ela falou assim, mas alguém falou que você tinha que escrever? Eu falei, não, eu fiz sozinha, como todas as lições de casa. Eu falei pra ela assim. Aí ela me falou assim, mas me chamou muita atenção, você conversa com seus avós? Bastante? Aí eu falei, conversa. Ela falou, sua redação está muito madura para a sua idade. Ela falou. Aí no final, o que eu lembrei era que eu falava na redação assim, que eu gostava de conversar com os mais velhos, porque eles eram sábios, né? E eles me ensinavam muita coisa. Nada a ver, né? Sei lá por que eu falei isso. E também não sei por que chamou a atenção dela. Até hoje, eu não sei, gente. Professora, se você estiver ouvindo, você poderia contactar. Bom, deixa eu ver. Uma outra coisa. Aqui já deu bastante tempo, né? Bom, eu vou falar só esse por último, porque na verdade eu já falei, mas só para reforçar. Então, queria aqui deixar claro que o canal não é para falar de estilo, ser diferente ou não ser diferente.
porque eu sou também, né? É igual eu falei, tudo que uma pessoa pode ser diferente é capaz que eu seja. Mas assim, o canal não é sobre isso, tá? A vestimenta, o estilo, não. É sobre ser diferente. Ah, o que que é ser diferente? É não ser comum, né? Então, vai envolver a parte cerebral, que é o neurodivergente, que eu fui identificada sendo, porém não tenho um diagnóstico fechado, tá? E, ao mesmo tempo, eu vou trazer a opção do estilo diferente, porque, imagina, às vezes tem situações que, né, por ser neurodivergente e ser diferente visual, a situação ainda piora, né? Eu vou falar disso ainda. Só que eu queria esclarecer isso, entendeu? Eu não quero que vocês pensem assim, ah, mas a imagem é porque é como eu me identifico, a minha identidade. Agora, o assunto não é só isso, né? Talvez tenha sido até mais difícil para mim pelo fato do meu estilo, não sei, não dá para saber. Mas por isso eu quis trazer tudo isso e tem muita coisa ainda para falar, por incrível que pareça, tem muita coisa. E também, assim, às vezes na ideia de ajudar as pessoas, seria pretensão demais, né, ajudar, mas assim, levar uma mensagem de, cara, então aquela pessoa ajuda daquela forma porque ela é diferente. E não porque ela, entende? A minha infância teria sido bem facilitada se se tivesse sido diferente muita coisa. Mas enfim, não estou me lamentando de nada, graças a Deus eu sou quem eu sou, né? A trancos e barrancos estou aqui. Mas é isso, vou ficando por aqui. E hoje eu deixei a vinheta pro final. E até a próxima. Nos vemos no vídeo 6. O preço de ser diferente. O preço de ser diferente, só quem é sente.